Fala galera, tudo bem? Daniel Lobão aqui com vocês e hoje nós vamos conversar um pouquinho mais como que funciona a parte do display da nossa máquina. Vamos lá? Olha só, aqui pessoal, nós temos algumas informações do nosso display. Nós temos aqui a parte da temperatura do hot end e nós temos a parte da temperatura da nossa mesa. Hoje está um dia bastante frio, nós temos aqui 17 graus a temperatura do nosso hot end, nesse momento, e 16 graus a temperatura da nossa mesa. E ele está aqui em zero. Isso quer dizer o quê? Que a mesa ela está desligada. Muito bem, aqui nós temos o nosso fan, que é o fan que tem da lateral do nosso hot end, que ele serve justamente para refrigerar a nossa máquina. Que seria, olha só, esse fan que nós temos aqui do lado. O fan da frente é o fan que refrigera o hot end, é outra coisa. Então, olha lá, nós temos aqui o fan que refrigera a peça e o fan que refrigera o hot end. Muito bem, o que mais nós temos aqui? Aqui nós temos as posições X, Y e Z. Ele aqui não tem muita certeza de onde que está, porque ele ainda não foi para o home. A partir do momento que ele vai para o home, ele tem a exata certeza da onde é que ele está na nossa máquina. Depois nós temos aqui FR, que é a velocidade que foi programada. Nós temos a programação lá no nosso computador. Esse FR quer dizer que está funcionando 100% da velocidade programada. Aqui nós temos o tempo da nossa impressão. E aqui nós temos a porcentagem que foi concluído. E aqui ele está falando que a Ender 3 está pronta para trabalho. Vamos lá, eu vou apertar uma vez esse botão e nós vamos ter aqui algumas informações. Por exemplo, nós podemos entrar na parte de prepare. Quando eu entro na parte de prepare, eu tenho aqui algumas opções. Vamos pegar a primeira opção, Move Axis. E ele fala aqui, eu posso mover no eixo X, Y, Z ou na extrusora. Eu vou pegar aqui, mover no eixo X. E ele vai perguntar para mim quantos milímetros ou décimos de milímetros eu quero que seja a minha resolução. Eu quero mover aqui 10 milímetros. Isso quer dizer que a cada toquinho que eu dou aqui, ele vai movimentando de 10 em 10 milímetros. Isso mostra pra gente, olha só, uma velocidade bem mais rápida de trabalho. No caso aqui, se eu der um clique e vier aqui em 1 milímetro, o que vai acontecer? Agora eu consigo vir movimentando de forma mais lenta. E que mais? Se eu jogo aqui então 1/10 de milímetro, conforme eu for girando, olha só, você quase não percebe ele movimentando. Mas aí ele está movimentando de 1 em 1/10 de milímetro. Muito bem, isso serve, vamos voltar aqui, vamos voltar lá em Move Axis novamente, e isso serve para todos os eixos, tanto para o eixo Y, olha só, ele vai movimentando o eixo Y, como serve também para o eixo Z. Repare que eu também tenho todas as opções aqui de resolução. Vou colocar 10 milímetros aqui, olha lá. E aí ele acaba movimentando para a gente de 10 em 10 no eixo Z. Muito bem. Na parte da extrusora, o que vai acontecer? Se eu tentar fazer com que ele mova a extrusora, ele simplesmente não move nada. Por que ele não move nada? Porque a nossa extrusora, o nosso hot end, ele está frio. E pelo fato dele estar frio, tem um comando lá dentro do Marlin que fala o seguinte, se o hot end seu estiver frio, eu não vou mandar filamento para lá, porque ele não vai estar apto a derreter. Então, não adianta querer fazer a parte de extrusão de material com o hot end frio, porque ele vai bloquear vocês. Que mais? Nós temos aqui Move Axis, vamos voltar lá em Prepare. Nós temos aqui a opção Auto Home, a segunda opção. Quando a gente faz a opção Auto Home, repare que ele vai procurar aonde é o zero. Ele vai encostar naqueles 3 sensores
que nós já conversamos sobre ele. Então, olha lá, ele vai encontrar o sensor do eixo X, o sensor do eixo Y, e nesse momento ele está descendo para vir de encontro com o eixo Z. Tudo bem? Feito essa parte, então, nós podemos aqui trabalhar com o Set Home Offset. Pessoal, eu não tenho o costume de trabalhar com algumas opções que a própria máquina oferece. Por quê? Eu tenho outras máquinas aqui, e qual que é a característica de algumas das máquinas? Quando você tira ela da tomada, tirou ela da tomada, ela perde as configurações. Mesmo você salvando essas configurações dentro do Marlin, quando você retira ela da tomada, ela acaba perdendo essas informações. E às vezes, para quem está começando, ele vai ali, faz todos os passos direitinho, salva bacaninha, e quando ele vem aqui no botãozinho de desligar e desliga a máquina, perde todas essas configurações. Então, no caso, por exemplo, da Ender 3, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Algumas informações ele consegue guardar. Ele guarda legal dentro da parte do Marlin, que seria nas configurações de fábrica dele, e ele fica ali realmente registrado. Mas, por exemplo, na Tronx que eu tenho aqui do lado, isso não acontece. Se eu mudar o PID, se eu mudar qualquer outra informação referente à altura em Z, desligou a máquina, ela acaba perdendo essas configurações. Então, no meu caso, que sempre faço o zeramento, deixo a máquina funcionando e mando desligar ela pela tomada inteligente, eu no próximo momento tenho que fazer todo o processo de ajuste da primeira camada também de novo. E isso daí, talvez você até esteja com esse problema. Você acaba, infelizmente, desligando ela da tomada e perdendo todas as configurações. E fica pensando, pô, por que minha máquina, toda hora que eu vou começar a trabalhar com ela, eu preciso voltar e refazer de novo o nivelamento, refazer, por exemplo, o nivelamento automático. Isso muitas vezes é porque a máquina perde estas informações, volta para a informação de fábrica e a informação de fábrica para você não serve. Muito bem. E aí, como é que eu faço então para resolver esse problema, para eu tentar ter um ajuste mais padronizado? Eu costumo resolver esse problema sempre com o ajuste de fábrica. Qual é o ajuste de fábrica? Ligou da tomada, eu tenho que nivelar a mesa, eu tenho que fazer o ajuste da primeira camada sem ficar fazendo muitas alterações no display da máquina. Porque se eu faço alteração no display da máquina, pode ser que uma máquina funcione, a outra máquina não funcione, e aí eu vou ter uma perda aí de tempo na hora de ajustar a minha produção. Muito bem, vamos voltar lá para ver quais são os outros elementos. Olha só, Set Home Offset. O que ele fez aqui? Ó? Ele aplicou esse offset como se fosse o zero da minha máquina. Vamos ver ali, ó. Eu vou pegar aqui, só para vocês entenderem, ó. Eu vou preparar, vou vir aqui em Move Axis, vou vir aqui em Z e vou subir aqui, por exemplo, ó, 10 milímetros. Muito bem, o Z ele está 10 milímetros acima. Se ele está 10 milímetros acima, eu vou vir aqui no Move Axis, ele já está com mais 10. Vou voltar aqui em Move Axis, vou vir aqui em Prepare e vou vir aqui ó, em Set Home Offsets. Olha só, o que será que ele acabou fazendo para a gente? Quando a gente vier aqui no Prepare novamente e vier aqui, por exemplo, no Move Axis em Z, você vai perceber que ele zerou a minha máquina. Ele colocou essa altura que eu acabei de definir de 10 milímetros como zero. E isso é uma coisa assim, bom, beleza, funcionou? Funcionou. Esse é o zero? Esse é o zero. Vamos fazer um home agora para a gente poder verificar. Muito bem, fizemos um home, agora eu sei que ele tocou no sensor do Z. Vamos ver lá como que está a parte das configurações. Move Axis, vamos entrar no Move Axis Z, vou vir aqui no Move 1 milímetro.
Olha só o quanto que ele está marcando aqui para mim, ó. Ele já está marcando menos 10 milímetros. Isso quer dizer o quê? Se eu colocar para imprimir agora, mandar imprimir uma peça, ele está ali na parte do menos 10, ele vai para zero, então ele vai subir 10 milímetros na mesa e vai começar a imprimir. Isso é bom ou isso é ruim? Pessoal, aí depende muito. O que vai acontecer? Se você fizer, é lógico que 10 milímetros que a gente colocou é algo que é grande, uma informação grande para saltar aos olhos mesmo. O que geralmente as pessoas fazem? Zera com uma folhinha de papel e aí então a gente jogou a mesa um pouquinho mais para baixo, tal, direitinho. E aí depois manda esse offset. E aí ele fala o seguinte, olha, essa posição que ele se encontra é o zero real. E aí ele sempre vai dar um plusinho ali, vai ajustar a sua primeira camada. Eu particularmente não gosto de trabalhar dessa forma. Eu vou mostrar para vocês como é que eu faço para nivelar a primeira camada sem precisar utilizar esse Z-Offset. Esse Z-Offset ele é bastante interessante você acabar utilizando quando você possui o nivelamento automático. Na Tronx nós temos esse nivelamento automático, aí sim é interessante você usar esse Z-Offset, porque a gente não tem ali um ajuste muito fino da primeira camada. Aí a gente ajusta o Z-Offset sem problema nenhum. Apesar de eu preferir zerar ele na posição que ele se encontra e vir ajustando na mesa. Qual que é a grande dificuldade? Quando você tem um sensor de nivelamento automático, sempre que você nivela a sua mesa, a mesa abaixou um pouquinho, o sensor bate na mesa que já está um pouco mais baixa. E aí não adianta, você nunca consegue ajustar a primeira camada sem utilizar esse Z-Offset. Muito bem, voltando aqui então, ele já está aqui ó, no Z de menos 10. O que eu vou fazer aqui para zerar realmente a minha peça? Eu vou vir aqui em Prepare, vou vir novamente no Auto Home, vou pegar aqui ó, Set Home Offset. Pronto, agora esse offset, esse é o ponto zero da minha máquina. Eu gosto de sempre trabalhar com ele. Isso quer dizer o quê? Eu toquei o sensor Z lá embaixo, ele tocou, zerou realmente, aquele é o ponto zero. Agora eu trago o bico para cima da máquina e faço o ajuste da primeira camada com esse ajuste de zero, sem problema nenhum. Beleza? É assim que eu gosto de estar trabalhando no ajuste da minha máquina. Bom, o que mais nós temos aqui? Na parte do prepare ainda, nós temos o Disable Steppers. O que é esse Disable Steppers? Ele serve para desenergizar os motores. Olha só, se eu tento movimentar esse motor aqui, ó, ele não vem. Eu vou entrar aqui ó, em Disable. Olha só, entrei em Disable Steppers, olha o que acontece. A gente já tem o ajuste manual, olha só, dos eixos. Ó. Eu consigo subir o eixo Z, consigo movimentar o eixo Y sem problema nenhum, porque eu desabilitei essa parte da energização dos motores. Muito bom. Depois nós temos aqui a parte do prepare ainda. Disable Steppers. Que mais? Cool Down. O que serve isso daqui? Isso aqui serve para você desligar a temperatura dos seus hot ends. Eu sem querer aqui tinha ligado para aquecer. Olha só, vou lá em Prepare. Vou colocar aqui, ó, Preheat, pré-aquecimento do PLA. O que acontece? Ele vai jogar aqui, ó, 185 graus para o bico, 45 graus na mesa. E aqui o fan já ligou. O fan também está ligado a 100%. Você pode observar que na lateral aqui do seu hot end, o fan que refrigera a parte de baixo já começou a funcionar. Numa dessa, ele está buscando a temperatura. Como é que eu faço para cancelar isso? Eu venho aqui, ó, prepare, vou lá em Cool Down. Quando eu faço isso, olha só,
ele desligou a parte de aquecimento do hot end e também da minha mesa. Muito bem. O que mais que eu tenho aqui? Ainda em prepare. Eu vou vir aqui na parte de pré-aquecimento. Agora que nós vamos entrar aqui na parte de pré-aquecimento, eu tenho duas opções. O pré-aquecimento do ABS e o pré-aquecimento do PLA. Quando eu entro em pré-aquecimento do PLA, eu tenho três opções. Ou eu aqueço todo mundo, tanto a mesa como o bico, ou eu aqueço apenas o bico, ou eu aqueço apenas a mesa. Então são essas as opções que eu tenho aqui para estar trabalhando. Que mais? Olha só, agora repare que ele clicou ali, olha lá, e ele acabou aquecendo apenas a mesa. Ó. Ele está a 30 graus e está buscando a temperatura de 45 graus. Isso é bacana porque você deixa pré-aquecida a mesa, que demora um pouco mais para chegar na temperatura, e deixa o bico para aquecer apenas quando for necessário realmente ligar a máquina. Isso faz com que o seu bico não fique cozinhando o material dentro lá do bico. Que mais? Nós temos aqui, ainda na parte de prepare, nós temos o pré-aquecimento do ABS. Caso eu esteja trabalhando com ABS, eu posso mandar aquecer por aqui. No caso aqui, se eu mandar aquecimento da mesa, olha só, de 45 ele já jogou para 70 graus o pré-aquecimento da mesa. É lógico que 70 graus ainda não é a temperatura adequada de trabalho do ABS. Porém, isso aqui é apenas um pré-aquecimento, para ela não ficar fria, né? O que mais nós temos aqui? Vamos voltar aqui no prepare. E nós temos aqui, olha lá, fechou. Todos os itens aqui da parte do prepare nós já conversamos. Vamos entrar aqui agora na parte de control. Quando a gente entra na parte de control, nós temos aqui o item temperatura. E esse item de temperatura, o que eu posso fazer? Eu posso colocar aqui qual a temperatura que eu quero do nariz, que seria do bico. Olha só, se eu jogo aqui, por exemplo, 74 graus na temperatura do bico, o que vai acontecer? Vamos voltar aqui no control, vamos voltar aqui no main, vamos voltar aqui na informação. Olha só, ele está buscando agora a temperatura exata de 74 graus e a temperatura da mesa de 70 graus, que já estava definido lá naquele pré-aquecimento do ABS. O que mais nós vamos ver aqui? Control. Nós temos aqui temperatura novamente. Temperatura da mesa, ó, 70 graus. Se eu vier aqui e diminuir a temperatura da mesa, por exemplo, para 40 graus, o que vai acontecer? Lá na temperatura da mesa, ele já veio para 40 graus. Já vai começar a diminuir essa temperatura agora, porque ele já está com 48 e ele está buscando 40. Então ele vai começar a diminuir, olha lá, essa temperatura até estabilizar nos 40. O que mais que nós temos aqui? Control. Nós temos aqui a parte de temperatura ainda, para conversar mais alguns itens. Olha só, Fan Speed. O que é esse Fan Speed 255? O Fan Speed de 255, pessoal, é justamente a velocidade desta ventoinha que refrigera a nossa peça. O 255, ele vem por causa de um controle PWM. E esse controle ele vai de 0 até 255. Esse controle que nós temos de 0 a 255, se eu quiser que ele fique 50%, eu pego esse 255, divido por 2, eu vou saber o valor adequado para colocar nele e aí a ventoinha estar aí próximo de 50% da sua potência. Olha só. Tá 255, eu vou colocar aqui como 120. 125. 125 daria 250. Quando eu jogo 125, aqui já diminuiu o ruído dela automaticamente e ela já começou a girar numa velocidade bem mais lenta, apenas com 50% da capacidade dela. O que mais que nós temos aqui? Vamos ver aqui na parte de controle, eu posso, na parte de temperatura, ajustar o pré-aquecimento, a configuração do PLA. O que acontece aqui?
Ele joga aqui 45 graus, mas eu quero, por exemplo, que ele já deixe a mesa a 55 graus, ó. Então ele vai ficar 185 no bico, 55 na mesa e 255 que seria a velocidade da ventoinha. Vamos dizer que a velocidade da ventoinha eu quero deixar de 0. Eu não quero deixar a ventoinha funcionando quando eu mando fazer o aquecimento do PLA. Feito isso, ó, 0, 185 e 55. O que vai acontecer? Quando eu entrar aqui na parte de prepare, colocar aqui pré-aquecimento de PLA e mandar pré-aquecer o PLA, olha só o que ele vai fazer. 185, que foi o que a gente definiu, 55 de mesa e a ventoinha desligada. Essa que foi a configuração que a gente colocou lá como PLA. Olha só, deixamos então, clicamos aqui em Store Settings, ele confirmou essa informação como informação padrão para o PLA. Vamos lá, vamos entrar em temperatura, vamos voltar aqui em Control, vamos em Main e vamos em Info Screw. Beleza, e agora eu vou desligar a minha máquina. Olha só, nesse caso, desliguei a minha máquina como se eu tivesse tirado ela da tomada, vou religar ela novamente e aí nós vamos verificar se ele realmente guardou essa informação lá nas configurações do Marlin. Olha só, desta forma, quando eu chegar aqui em Prepare, vim aqui em Pré-RET PLA e colocar para aquecer o PLA, olha que bacana, ele já manteve 185, 55 e o fan desligado. Então, o bacana da Ender 3, pessoal, é que você consegue salvar as informações e mesmo você desligando a máquina, essas informações ficam salvas. Em algumas máquinas isso pode não acontecer, que é uma das características que a gente tem em algumas máquinas aqui. Beleza? Olha só. Vamos entrar agora aqui na parte de Motion, que é de movimentação. Aqui, pessoal, vocês vão fazer algumas alterações das partes específicas da máquina. Eu não gosto de ficar modificando essas informações daqui. Mas o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte, ó, você tem 500 de velocidade máxima em X e em Y, um Z, uma velocidade máxima de 5 e um E de velocidade máxima de 25. Na caso, velocidade mínima estão todas em 0, belezinha. Na parte de aceleração, nós temos aqui que a aceleração padrão é 500 milímetros por segundo ao quadrado. Nós temos aqui aceleração de retração, aceleração de movimentação, aceleração máxima em X, aceleração máxima em Y, aceleração máxima em Z e aceleração máxima do E. Aqui são alguns comandos referentes à aceleração. Eu não gosto de modificar ele por aqui, eu prefiro modificar ele lá no Ultimaker Cura e aí a gente tem ali algumas opções bastante interessantes para estar mudando essas configurações lá no Ultimaker Cura. Aqui é possível também você fazer essas alterações e salvar na própria máquina. Como por exemplo, se eu vier aqui em Control, prepare, Control, Motion, aceleração e colocar aqui, por exemplo, a aceleração de 3.000 milímetros por segundo. Eu gosto muito de trabalhar com essa aceleração de 3.000 milímetros por segundo. É uma aceleração que eu costumo colocar lá no Ultimaker Cura. Lá no Ultimaker Cura eu ponho essa aceleração de 3.000 milímetros por segundo em todas as funções, mas eu trabalho com velocidades um pouco mais baixas.
Então, fica aí a questão de você ajustar as características da sua máquina de acordo com o seu gosto. Mas aí já entra uma habilidade um pouco maior de cada um utilizando a sua máquina. O que mais que nós temos aqui? A parte de jerk, pessoal, o padrão da máquina é de 10 milímetros por segundo. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele está indo numa direção reta, por exemplo, e ele vai mudar de direção. Então ele vai fazer uma curva a 90 graus. Quando que ele vai fazer essa curva? Ele vai fazer essa curva, ele está acelerando, ele sente que vai ter, ele sabe que vai ter uma curva na frente, ele desacelera. Na hora que ele desacelera, quando ele chegar a 10 milímetros por segundo, ele faz a curva de uma só vez. Isso que é o controle do jerk. Se o jerk é muito baixo, ele demora mais um pouco para desacelerar e faz a curva mais lenta. Isso pode dar um cotovelinho nos cantos. Isso não é legal, porque ele dá um excesso de material ali. Se você fizer muito brusca essa movimentação, ela dá muito solavanco e acaba que a estrutura da tua máquina muitas vezes não suporta muito bem esse impacto brusco de mudança de temperatura e acaba dando aí alguns defeitos referente a essa mudança muito brusca. O que mais nós temos aqui? Steppers por milímetro. Esse steppers por milímetro, pessoal, é um ajuste que muitas vezes a gente tem que estar trabalhando para ajustar o dimensional da sua peça e também o fluxo de material. Aqui nós temos quantos steppers por milímetro que a gente precisa, quantos steppers em Y, quantos steppers em Z e quantos steppers em E. Nesse caso aqui, a gente vai fazer algumas configurações só quando a gente estiver precisando ajustar alguns parâmetros, porque, por exemplo, a gente mudou uma extrusora. A extrusora, a relação entre o motor e a extrusora mudou, não é mais a relação original. A gente vai precisar, então, fazer esse ajuste. Ah, eu mudei a polia de tantos dentes passou agora a ser uma polia maior ou uma polia menor, então mudou ali a relação de transmissão. A gente deve vir aqui e ajustar também. Eu vou ser bem sincero com vocês, na máquina da Grabber 3, muitas vezes a gente precisa fazer os ajustes. Eu com a Ender e com a Tronx, eu nunca precisei fazer ajustes de fluxo de material, nem na parte de extrusora e nem na parte dos milímetros. Sempre que veio para mim, veio funcionando perfeitamente. Agora, microajustes lá no fatiador, muitas vezes é necessário a gente fazer, mas são microajustes, coisas bem simples de se trabalhar, nada muito complexo. Muito bem, vamos entrar aqui agora na parte de filamentos. Aqui o que a gente pode falar? A gente pode falar para a própria impressora qual é o diâmetro do filamento que a gente está utilizando. No caso aqui, ele está utilizando um filamento de 1,75. Geralmente a gente deixa isso aqui desligado e coloca essa informação lá no fatiador. A gente põe lá no fatiador, quando a gente cria a nossa impressora, a gente já coloca essa informação lá no fatiador. Muito bem, e se eu quiser gravar todas as informações, eu venho aqui no Story Set. Então aí a gente já gravou todas as informações que nós mudamos, deixamos gravadinho aí na parte do Merlin da nossa impressora. Aqui ele está dizendo para a gente que não tem um cartão na nossa impressora. Vamos colocar um? Olha só, esse daqui é o nosso cartãozinho micro SD. A gente coloca ele no orifício que nós temos aqui embaixo. Tá lá. E agora a gente vai fazer o quê? Entra aqui, ó lá. Ele fala que não tem nenhum cartão. Eu vou mandar aqui, ó, iniciar o cartão. Iniciou o cartão, ele já vem aqui, ó, Print from TF. Que é justamente, olha só, aqui ele tem alguns arquivos já nesse cartão. Ó. Se não aparecer nenhum arquivo aqui, você pode vir no refresh e ele mostra para você exatamente os arquivos que nós temos aqui no nosso cartão. Vou voltar aqui no main
E aqui nós temos About Printer. Ele fala aqui qual que é a versão da impressora, a versão do Marlin, aonde você consegue encontrar mais informações sobre a Ender 3 no site. Galera, basicamente são essas configurações que nós temos aí na nossa impressora. Essas são as configurações básicas, mas olha, não se assuste caso vocês tenham olhado e falado, nossa, mas quanta informação que tem na impressora. Muitas dessas informações dificilmente é necessário uma pessoa que vai apenas estar trabalhando ali, imprimindo as suas peças e tudo mais, vai precisar utilizar todas essas informações. Algumas delas a gente usa com maior frequência, algumas delas a gente acaba nem utilizando. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço para vocês e até